Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Everaldo Souza aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Aproveitar para agradecer a cada inscrito, os novos inscritos que estão chegando, agradecer as inscritas, né, também as mulheres que estão aí todo dia aí no nosso canal aí, e cada dia que passa aumente mais. Beleza? Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, um pouquinho diferente, mas antes de qualquer coisa, eu só gostaria de fazer uma retificação aqui em relação ao vídeo passado. O vídeo passado nós falamos sobre transplante, né? Ou melhor, eu falei sobre a época, né, de fazer qualquer coisa, né, com qualquer planta, né? Fazer tudo, né? Uma época que a gente pode fazer de tudo. Só que eu havia esquecido dos juníperos, tá? Uma também que eu não tenho juníperos, né? Ainda não tenho, eu tenho vontade de ter. Mas como eu não tenho juníperos, não tenho assim conhecimento, não tenho nenhum tipo de intimidade com juníperos, então eu havia me esquecido de falar com vocês, né? Então, em relação a essa época, a gente pode fazer de tudo com qualquer planta, menos o junípero. O junípero já é mais específico de inverno. As intervenções que a gente faz são intervenções de inverno. Ok? Bom, hoje, o tema de hoje vai ser um tema pouco falado, pouco difundido, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Um tema eu mesmo nunca tinha ouvido falar, mas é um tema que tem sido discutido bastante nos departamentos de planta, né? Na sala de aulas de botânicas, né? Agronomia e assim por diante. Então, hoje nós vamos falar sobre a inteligência das plantas. O que eu quero dizer com isso? A inteligência das plantas. Isso não existe. Pior que existe. Existe e a gente muitas vezes não sabe do que se trata. As plantas, como diz a rapaziada mais nova aí, elas são ultra mega inteligentes. E muitas vezes, igual eu falo, né, como eu falo muitas vezes nos meus vídeos, quando nós somos automáticos, né? Nós somos tanto automáticos que muitas vezes a gente não consegue parar para pensar determinadas coisas. Eu queria só ler aqui um pedacinho para vocês, que eu achei legal, só para vocês verem. Desde 1880, em 1880, o naturalista britânico Charles Darwin, desde Darwin, foi o primeiro a escrever que as extremidades das raízes vegetais agem como o cérebro de animais inferiores. Desde então, cientistas descobriram que as plantas atuam também como se tivessem linguagem própria, visão e audição, defesas e cognição. Percebem-se como indivíduos são capazes de fazer escolhas. Em outras palavras, elas têm o que Darwin previa no último parágrafo aqui. A evidência para isso vem de diversos países ao redor do globo, em instituições de pesquisas como a Universidade da Califórnia, a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, o Instituto Max
Planck e a Universidade de Bonn, na Alemanha, e a Universidade de Lausanne, na Suíça, além de institutos de pesquisa no México, França, Itália e Japão. Então, tudo isso, todos esses lugares vêm discutindo em relação à inteligência das plantas. É a forma que elas se autodefendem, a forma que elas agem, né? Elas agem ou reagem, né? E assim por diante. Então é um tema muito legal e que vem sido difundido um bom tempo, né? Já há um bom tempo já, e muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, num linguajar bem prático, eu trouxe essa planta aqui para mostrar para vocês. Dias atrás, estava fazendo muito calor aqui. Nós estamos no inverno ainda, mas nós estamos passando por um inverno de verão, um exemplo, né? O inverno virou verão. Muito quente e seco, tá? Muito quente e seco, demais. Chegou aqui em São Paulo, chegou a 37 graus, coisa que é dificilmente acontecer isso daqui aqui. O calor é insuportável. Nós daqui da região não estamos habituados com esse tipo de coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já fiz vários transplantes nessa planta aqui, e até hoje eu nunca passei por isso. E justamente nesse período muito quente, eu inventei de fazer o transplante dela. Porque a planta é resistente e tal, papapá, papapá. E olha, faz mais ou menos aqui, ó, faz mais ou menos quase uns 10 anos que eu faço o transplante dessa planta aqui. E eu nunca vi uma reação que ela teve. Mesmo eu dizendo para vocês que é uma planta bastante resistente. O que aconteceu? Como o clima estava muito quente e seco, eu fiz o transplante dela, jogava água nas folhas dela todo dia, jogava água nela todo dia e jogava lá naquele lugarzinho lá que eu não preciso falar para vocês, né? Para ela se recuperar. Então, o que aconteceu? Essas folhas que vocês estão vendo nela aqui, já são folhas novas que vieram. Ela simplesmente abortou as folhas, tá? Então, o que acontece? Isso também faz parte da inteligência das plantas. Ou seja, né, é um estudo mais de fisiologia mesmo. A fisiologia dela faz com que ela reaja dessa forma. Ou seja, as plantas, voltando a falar de novo, as plantas elas são ultra mega inteligentes. Porque elas têm um sistema de autodefesa delas, como por exemplo aqui, coisa que nunca aconteceu. Devido a estar muito quente e seco, a umidade do ar estava muito seca, eu fiz o transplante e ela começou a abortar folha. Abortar folha, abortar folha. Por quê? Ela reage dessa forma. Opa, eu vou ter que abortar a folha. Se eu não abortar a folha, eu vou morrer. Né? Então, o que acontece? Oferece risco? Oferece risco. Fazer um transplante numa época muito quente, muito seca, né, que não esteja chovendo igual agora, que está chovendo, o ar está muito gostoso, né, oferece risco? Oferece risco. Porque nós bonsaístas costumamos dizer que toda intervenção que você faz de uma planta, como por exemplo, poda de transplante com poda de raiz, não deixa de ser uma intervenção cirúrgica. E isso é real. Então, muitas vezes a planta ela não está preparada para aquilo, né?
Então, por isso que tem gente, por exemplo, que faz uma desfolha, outros cortam metade das folhas, igual ficus, por exemplo, já vi muita gente fazer isso, cortar metade das folhas. Outros fazem uma poda, uma poda mais superficial para tirar parte das folhas. Então tem várias formas de você fazer para fazer o transplante. Eu, por exemplo, eu não costumo fazer desfolha, né? Muito difícil fazer desfolha, nisso aqui eu nunca fiz. Só que dessa vez eu percebi, tá? Eu percebi que ela abortou bastante folhas e depois voltou, né, a produzir novas folhas de novo. Ela ficou com bem menos folhas que estavam. Agora, por exemplo, ela já está com bastante botãozinho. Agora ela já está legal. Mas as folhas continuam muito pequenininhas ainda, porque ela meio que trocou as folhas, entendeu? Então, é uma das partes, assim, uma das reações que a planta mostra pra gente quando ela aborta as folhas para não morrer. Entre outras coisas também que muitas vezes as plantas fazem e a gente nem percebe. Beleza? Então, essa questão de abortar as folhas foi, assim, nessa planta aqui, foi a primeira vez que eu vi algo desse tipo. Então, é aquele negócio, se você vai fazer um transplante e você está nessa situação de dias muito quentes e dia muito seco, sem chover, faz uma semana, 2, 3, um mês que não chove, ó, dá um tempo, espera chover, dá uma acalmada na temperatura, né? Aí, para fazer o transplante, seria mais seguro. Porque, igual eu falei, todos os transplantes oferecem risco. Como qualquer cirurgia no paciente oferece risco. As plantas também é a mesma coisa. Risco vai ter. Então é melhor a gente fazer de forma segura. Beleza? Outra coisa também, quando a gente percebe, muitas vezes, algumas espécies, é quando você deixa a planta só virada para o lado do sol, de um lado só. Você não gira o seu bonsai. Então, o correto é você girar o seu bonsai. Deixa um tempo, gira ele, deixa a parte do fundo para o lado do sol, porque o que acontece? O sol, ele vai bater aqui, mas ele não vai bater aqui. Então, dependendo da situação que a sua planta tiver, ainda mais se ela estiver próximo a uma parede, aqui, ó, só vai pegar a radiação do sol que a parede vai emitir para a planta. Mas o sol não vai pegar aqui, ó. Então seria interessante você fazer esse giro da planta, porque algumas espécies chegam até secar galho, por causa da falta de sol. Beleza? Então é muito interessante essa dica aí. Já vi pessoas que perderam galhos, né? Outras partes do bonsai começou a secar, derrubar folha aqui, ficar ralinho aqui, porque falta de sol. Então, de vez em quando, dá uma girada, que também é legal. Deixa eu dar uma olhada no meu teleprompter aqui. Ok. Outra coisa, também, a questão da competição das plantas. As plantas, elas se competem, né? Aí eu já não diria para você, não sei dizer para você se faz parte da inteligência das plantas ou não, mas, por exemplo, numa mata muito fechada, né? Como, por exemplo, a floresta amazônica, o que acontece? Por que as plantas são muito altas? As plantas são muito altas porque a mata ela é muito fechada, né? E ali existe uma competição enorme entre as árvores. Então, nasce uma semente aqui, ela tem que crescer muito para ela tomar sol.
A hora que ela estiver chegando lá em cima, lá no topo das outras árvores, aí sim que ela vai começar a engrossar, né? E tomar forma de árvore. Porque a competição é muito grande. Então, enquanto ela vai fininha, fininha, sobe fininha até lá em cima, né? Você vai ver uma árvore de 40 metros de altura, ela vai ter isso aqui de diâmetro. Porque enquanto ela não chegar lá em cima e tomar sol tanto quanto as outras, ela não vai engrossar, ela não vai tomar forma de árvore adulta, né? Então a competição também. Então as plantas, elas também se competem, ok? Em suas necessidades de sol e luz e tudo mais. Ok? Então, no caso das plantas serem tão altas, elas também têm esses detalhes assim. Então, esse campo chamado a inteligência das plantas, se você der uma bugada aí, você vai ver que existe um campo muito vasto de informações que a gente muitas vezes não sabe, né? E eu achei muito legal essa questão aí, porque igual, por exemplo, acontece coisas aqui no nosso meio, com os nossos bonsais, como, por exemplo, eu falei da competição. Quando você pega uma planta muito fechada, pode ser até um bonsai, ou pode ser uma árvore lá na natureza. Quando você pega uma planta muito fechada, que não entra tanta luz dentro dos galhos, na parte de dentro, o que vai acontecer? Os galhos, eles começam a competir por luz. Então, quer dizer, o mais fraco, ele se lasca, né? O que acontece? Começa a entrar luz, pouca luz, e eles viram aquela competição, os galhos viram aquela competição de busca de luz, e acaba secando galho lá no meio da planta, né? No vídeo passado eu falei para vocês sobre o piteco. O piteco ele solta broto lá dentro dele, lá dentro, no meião lá, aquele broto ele atravessa muitas vezes a massa verde todinha da planta e sai aqui fora. Por exemplo, ele é uma espécie tão fechada, aquele piteco que eu tenho ali, ele é tão fechado que muitas vezes sai galho daqui, ó, né? Daqui, ó, no meião, atravessa a massa verde todinha e sai aqui fora, ou vice-versa. Ele sai daqui, atravessa por dentro e sai aqui fora. Aí você vê muitas vezes aquele brotão enorme assim, aí você puxa o broto aqui, ele tá aqui no meio, ó, no meião aqui. E o que é? É a busca de luz, tá? É a busca de luz. Então é um tema, galera, que tô dando só uma pincelada aqui para vocês, mas se vocês quiserem melhor informação, dá uma olhada no Google que vai ter um campo, ó, muito vasto de informações sobre isso daí, ok? E para fechar o vídeo, gostaria de responder aqui nos meus 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de vídeo, 4 pessoas me perguntaram se eu fiz agronomia, tá? Eu deixei essa pergunta porque eu achei legal, que teve mais gente que perguntou. Eu falei, não, nada mais justo, né, nada melhor do que eu responder para a galera toda. Então fizeram essa pergunta para mim, 4 inscritos já fizeram essa pergunta, inclusive uma mulher, uma inscrita, perguntaram se eu fiz agronomia. Então, galera, para as pessoas que são mais antigas aí no canal, que já me conhecem mais tempo, eu já havia falado, né, que o meu pai tinha um sítio no Paraná e eu convivi nesse sítio, né, até meus 20 anos, 18, 20 anos, porque eu vim embora para cá e meu pai ficou lá. Então, de vez em quando eu ia lá, né, estava lá interagindo ainda no meio das plantações lá.
E o meu pai plantava muito arroz, feijão, milho, né? E mexia um pouco com pecuária também. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu não fiz agronomia, mas a agronomia, ela fazia parte das nossas vidas, porque nós éramos assistidos, né? Tinha um órgão lá no Paraná que chamava Acarpa, e hoje chama Emater. É um órgão do governo, estadual, que assiste as pessoas, né, que trabalham com agricultura. Então, nós tínhamos lá, lá, são os engenheiros, né, os técnicos agrícolas, os engenheiros, que estavam sempre dando suporte para a gente, dando assistência para a gente lá no campo, né? Então, isso significa o quê? Significa que a agronomia, né, a técnica agrícola, a agronomia no geral, ela sempre fez parte das nossas vidas, né? Até eu deixar o campo e vir para a cidade. Hoje já faz 35 anos que eu moro aqui, então, digamos assim, hoje eu já conheço mais da indústria, né? Trabalhei 35 anos na indústria, então eu conheço mais da indústria do que do próprio campo. Eu vivi mais tempo aqui do que lá. Mas é isso aí, galera. É isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.